Estamos no Ativamente Cast. Aqui a gente fala com pessoas sobre o cérebro, sobre como ativar a nossa mente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente tenha resultado melhor nas situações que a gente enfrenta no nosso cotidiano. A ideia aqui é compreender melhor a vida e o cérebro com as pessoas que a gente convida. E hoje nós convidamos uma pessoa que é coach empresarial, é especialista em comunicação organizacional e é membro da Academia de Letras aqui de Balneário Camboriú, titular da cadeira 9 do poeta Cruz e Souza, e com vários livros publicados em comunicação. E hoje nós vamos falar com ela sobre isso, né? Como é que a gente pode ativar a nossa mente para influenciar as empresas para que elas tenham resultados melhores no seu cotidiano, no seu trabalho. É a Dina Veleda. Mora aqui em Balneário Camboriú, doutora em comunicação organizacional e coach empresarial. Especialista em comunicação para líderes e equipes de colaboradores. Dina, muito bem-vinda ao Ativamente Cast e fala um pouquinho sobre você, sobre a tua história, enfim. Eu fiz uma breve apresentação, mas agora a palavra é tua. Bom dia, doutor Arnone. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada e pela oportunidade de poder falar sobre a comunicação nas empresas, que é um assunto bastante complexo e essa é uma boa oportunidade. Mas não é só falar assim, todo mundo entende? Não, é muito mais do que isso. É muito... Tá certo. Existe o falar bem e o dizer bem. Falar bem? E o dizer bem. Já vamos começar a destrinchar isso aí. Qual é a diferença entre falar bem e dizer bem? O falar bem está mais associado à gramática. E o dizer bem é o como tu te comunica com o outro. Como tu diz. As palavras que tu escolhe, a entonação, ele é mais, vamos dizer, abrange o falar bem. Sim. O dizer bem também abrange o falar bem. E qual é o mais importante? Falar bem na gramática ou dizer bem? Ou é igual? É os dois. Porque se existe uma boa comunicação, um dizer bem, mas existe uma linguagem gramatical que não é correta, isso também vai influenciar a tua imagem. Tá bom, mas nós vamos chegar lá. Primeiro nós queremos saber quem é a Dina Veleda. Eu só aproveitei porque já foi uma questão primeira ali. Fala um pouquinho da tua história, Dina Veleda. Como é que você mora em Balneário Camboriú, né? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Que eu estou aqui, sou gaúcha. Certo. Gaúcha? Gaúcha. Da onde que é? Eu nasci em Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Fica uma cidadezinha perto de Bagé. Sim. Meu pai tinha terras lá e nasci lá. Tá certo. Mas então como é que a Dina chegou até aqui há 3 anos, hoje com essas habilidades de comunicadora organizacional, escritora, com alguns livros, nós vamos falar sobre principalmente o último livro, né? Como é que a Dina chegou até aqui? Fala um pouquinho da tua história. Bom, então, eu nasci em Pinheiro Machado, mas fui com 3 anos de idade para Rio Grande. E com 17 anos eu fui para a região metropolitana de Porto Alegre para fazer a faculdade de comunicação. Sim. E a partir dali, então, eu fiquei muito... Deixa eu só arrumar aqui, por favor. Pode arrumar à vontade. Sim, daí tu foi para Porto Alegre. Eu fui para fazer a faculdade de comunicação. E dali, então, já com... Eu imagino, eu tinha 17 anos. Né? 17 anos. Inicialmente fui morar com uma família, com amiga, né? Que tinha 2 filhos. E que eram amigos, né?
E a partir dali eu já comecei a trabalhar. Eu lembro que naquela época tinha muito aquela ideia, né? O meu pai não queria, não vai trabalhar ainda. Eu ia começar como estagiária. Queria que eu estudasse. A ideia era que não, é só estudar, que é para melhor, para... E graças a Deus eu contrariei ele, né? Porque hoje a gente sabe que não só a teoria, só o conhecimento não te leva. Tu fez o curso de comunicação na Universidade Federal? Ou... Não, eu fiz na Unicinos, que é particular. Na Unicinos. Sim. Depois, o restante das minhas formações, bom, eu fiz um MBA depois em marketing, que também foi particular, mas mestrado e doutorado eu fiz em universidade pública. Mestrado e doutorado. E doutorado. Foi um longo tempo, deve ter sido um longo tempo. É que isso veio ao longo da minha trajetória, porque o que aconteceu? Na verdade, eu comecei, então, desde cedo, a fazer estágio, a trabalhar, e lá eu estava, não sei mais ou menos em que período, mas eu comecei a sentir vontade de dar aula. Sim. Aí eu comecei a dar aula na faculdade, mas eu só tinha a faculdade até então. Lá na Unicinos? Não, isso já em Rio Grande. Em Rio Grande você voltou para Rio Grande? Eu voltei para Rio Grande quando eu casei. Sim. E comecei então a dar aula e veio a vontade de me especializar mais, né, para conseguir ter galgar melhor ali o acadêmico, né? O teu doutorado foi em comunicação organizacional. Isso é empresa ou é outros tipos? Isso é voltado para a empresa. Voltado para a empresa, tá certo. E a tua cadeira lá era para isso ou era outra cadeira na faculdade, né? Quando você dava aula? Não, eu comecei dando aula, né? Então, eu comecei, me despertou essa vontade de dar aula quando eu comecei a fazer a minha especialização em marketing. Aí sim. eu comecei a dar aula em todas as disciplinas associadas à comunicação e marketing, que era até então a minha especialização. Não é? Comecei também a trabalhar em um jornal como colunista. Sim. E aí... e que foi o que me levou para dar aula, porque o que acontece? Eu ia lá assistir às aulas e fazia um resumo daquilo que eu tinha aprendido, e esse resumo era de ideias novas, de conceitos e do que estava acontecendo, que tudo para mim naquele momento era muito novo. Era a minha coluna, que era uma coluna de comunicação, marketing e comunicação. Sim. E ali, inclusive naquela época eu estava fazendo, que hoje eu sei que é uma teoria que existe, que na época eu não sabia que eu estava fazendo aquilo, que é a teoria de Feynman. Que é tu absorve o conhecimento, tu faz um resumo dele, tu transmite esse conhecimento e tu tem um feedback dele ou um retorno dele para quem tu transmitiu. E era o que eu fazia no jornal. Na verdade, eu estava fazendo essa prática porque eu vinha das aulas. Eu morava em Rio Grande, fazia especialização em Porto Alegre, na FGV, voltava, fazia o resumo, publicava no jornal aquele assunto, né? Trazia um exemplo prático das empresas, porque naquela época eu também tinha agência e trabalhava, tinha uma carteira grande de empresas, né, que eu já atendia, e trazia exemplos da prática, né, da vivência, e publicava no jornal. Então, hoje eu sei que eu estava fazendo essa prática de absorver conhecimento, né, que é o que ele indica nessa teoria, né, Feynman, que tem como objetivo, né, a gente reter, porque só estudar, só trazer a teoria, o conhecimento ele tem que ser praticado.
Tá. Então, por isso que eu digo que aquele meu início lá, quando eu comecei também, já de início, a fazer um estágio, a trabalhar, isso foi muito bom nesse sentido, porque aliou a teoria e a prática. A gente já se conhece aqui de Balneário Camboriú, a gente já conversou outras vezes, né? E eu não sei se eu estou certo ou não, mas parece que depois você ficou vinculado a uma empresa, né? Grande. Sim, isso? sim. É isso? Sim, mesmo durante... Eu tenho a minha agência desde novinha lá, desde essa época, mas teve um período em que eu me afastei, voltei para Porto Alegre e fui trabalhar também em uma rede. Uma empresa. Em uma rede grande, uma rede de supermercados, Sim. Como gestora de comunicação. Sim. E já fazia isso em Rio Grande, antes de ir para lá, eu já fazia isso. Meio período, eu tinha a minha agência, tinha uma equipe de colaboradores, e à tarde eu já trabalhava dentro de uma empresa. Então tem aí digamos, uma experiência grande, não só na teoria, mas como na prática. Exatamente. E a partir dali eu trabalhei em várias empresas como gestora de comunicação, né? Em rede de lojas, rede de postos de combustíveis, rede de lojas de confecção, linha mole, rede de lojas de brinquedo, rede de supermercados. E sempre nessa área de comunicação. Sempre na área. Entre os colaboradores, líderes e também clientes. Isso. Sempre para oferecer para os clientes. Melhorar internamente o trabalho para oferecer um trabalho melhor ao cliente externo. Sempre foi Isso você tem uma experiência grande, né? Mais de 10 anos, pelo menos. Nossa! Não. Olha, a minha especialização em marketing eu fiz em 2000. Foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar na comunicação interna, no endomarketing e nessa comunicação com colaboradores. Porque antes, com a minha faculdade e com os clientes que eu atendia, inicialmente era o marketing externo. O marketing que tu trabalha para o cliente externo. Aí, com a minha especialização, eu descobri que o que eu gostava era internamente. Mas então você tem toda a autoridade para dizer assim para as pessoas que estão nos vendo, né? Deixa eu dizer aqui, nós estamos no portal Fala Litoral, aqui de Balneário Camboriú. Estamos no norte de Santa Catarina, né? Estamos também no Spotify, né? E falando para o mundo, né? Para todo o Brasil e para o mundo. Então você tem toda a autoridade para falar sobre, assim, para que as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, na tua opinião, assim, claro que existem muitas coisas, né, que nessa área que você atua. Mas se tu tivesse que chegar e dizer assim, olha, isso aqui hoje eu ouvia, ou isso mudou, qual é o maior problema de comunicação hoje nas empresas? Assim, tanto interna como externa, pode dividir. Mas assim, olha, hoje, ou antes também era, ou se evoluiu, ou se não evoluiu. O que você tem a dizer sobre isso? Ótima pergunta, doutor Arnone. Ótima pergunta, porque esse é o divisor de águas, o que, sim, mudou muito. E eu vejo que o grande problema é muitas empresas continuarem nesse passado. Sim. E eu já vou explicar o que é isso. Sim. Nós tínhamos, inicialmente, e eu também faço parte desse tempo em que a comunicação ela era transmissiva. O que é isso? Sim. Nós víamos, os produtos eram anunciados na televisão, Sim. na rádio, no jornal, né? Então, era transmissivo aquela comunicação daqui para lá. De um ponto não A existe do ponto A para o ponto B. Principalmente através das mídias tradicionais. Das mídias tradicionais, sim. Exatamente. E esse foi o grande ponto de virada. Mesmo quando as redes sociais ainda não estavam
fortes. Uhum. Já havia essa mudança e foi, inclusive, nesse ponto em que eu comecei a me questionar sobre tudo isso e que surgiu o livro. Mas esse assunto é para daqui a pouquinho. Eu vou concluir esse pensamento. Uhum. E aí, com essa mudança que já não temos mais, já não cabe mais no estilo de vida, no estilo de mercado, essa comunicação ela já não está funcionando mais, essa comunicação transmissiva, diretiva. Dá para eu pensar assim que essa transmissiva seria, vamos dizer, a propaganda? Isso. Isso. Propaganda. Olha, eu faço isso é melhor nisso, no jornal, na televisão, no outdoor. Essa é a transmissiva. Exatamente. Uhum. Só que com essa cultura de comunicação transmissiva e diretiva, a comunicação toda era dessa forma. Sim. Então, nas empresas, os líderes, é isso. E ponto. E ponto. Então, a gente vê lá, as empresas, o líder lá no topo da pirâmide, sim, depois no meio da pirâmide as gerências médias e na base da pirâmide o restante dos colaboradores. E o cliente onde é que está? Onde é que estava? Não, o cliente está recebendo essa comunicação que primeiro ela é formatada dentro da empresa. Eu estou falando agora na comunicação interna, dentro da empresa. Dentro da empresa. E aí, essa comunicação ela vem do topo da pirâmide e vem descendo. Só que quando ela chega na base da pirâmide, ela não faz o retorno inverso. Ela continua sendo transmissiva. Sim. E esse é o grande, vamos dizer, calcanhar de Aquiles na comunicação. Que, inclusive, hoje, isso é muito comum. E o que ocorre é que, no modelo de hoje, onde não se aceita mais as pessoas... onde temos um outro estilo de vida e de sociedade e de tecnologia e de pensamento e de visão de mundo, isso não é mais aceito. Então, e aí vem a comunicação sistêmica, que é a que eu trabalho. Sim. O que é a comunicação sistêmica? É tu não trabalhar mais de A para B, mas também de B para A nessa comunicação. A comunicação ela sai de A para B, mas também de B para A. Mas esse B é interno ou é externo? Interno. Estamos falando sempre no interno. Tá, então seria vamos dizer, lá embaixo da pirâmide, o colaborador e voltar essa... E voltar. Voltar para o líder, para a liderança. Exatamente, porque quando retorna, quando lá na pirâmide, vamos pegar um exemplo na prática. Os atendentes lá na sua clínica. Sim. As atendentes que ficam ali. É o primeiro... É o primeiro contato. Primeiro contato. Elas têm a informação. Elas Sim. precisam serem ouvidas. Para trazer essa informação, para que, a partir dessas informações, as estratégias sejam realinhadas. Tá. A estratégia ela vai vir da direção, mas essa estratégia ela não é fixa, ela tem que ser constantemente realinhada. Sim. Conforme o que está acontecendo no mercado, aí o externo. Tá, mas você acha, por exemplo, tudo bem, tranquilo, eu acho que isso aí é bem bacana. Mas assim, você acha que hoje o atendente, né? O atendente, seja de qualquer empresa, né? Eu tenho uma clínica, que eu sou sócio, tenho vários atendentes, mas vamos transportar para qualquer empresa, exatamente. O atendente, ela tem essa, vamos colocar entre aspas, né? Coragem de fazer voltar isso? Aí é que tá. Olha o que acontece. Depende do líder, depende do gestor. Como nós temos uma cultura, aquela, vamos voltar ao que eu tinha colocado antes, nós nos criamos nessa cultura da comunicação transmissiva e diretiva,
isso é muito desafiador para os líderes, é desafiador para a direção da empresa. Sim. Porque se a direção da empresa não tiver essa mentalidade de mudança, de entender que não vai dar oportunidade para que as pessoas façam, para que todos participam. E esse é o grande diferença que existe dentro da empresa, do clima organizacional, que todos participem, Então, quando eu digo assim, a comunicação de A para B e também de B para C, esse A que muitas vezes... O C, quem é o C? Eu estou falando de A para B, mas pode ver aí várias pessoas. Sim, A para tá? B. Em grupo, pode ver grupo. Pode ser no colateral. Pode ser grupo de pessoas. Colateral, né? Exatamente. Quando eu digo A para B, é para quem tu estás te comunicando, que pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas e pode ser a empresa inteira. Vamos imaginar, para trazer visualmente isso, para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos a empresa, vê lá um grande círculo. Sim. Dentro dessa empresa, círculos menores, que são os setores. Sim. Como ocorre a comunicação? Dentro desses círculos menores existem ali as pessoas. Sim. Então, essa comunicação é entre de A para B dentro desse círculo, e entre mas os círculos. Também entre os Seria o C. entre os círculos e desses círculos menores no todo da empresa. Sim. E que daí esse círculo rompe, vamos dizer assim, essas paredes e vai para o externo. Entendi. Mas o teu trabalho, por exemplo, né? Quando você trabalha que você falou em comunicação sistêmica, né? Que eu ia fazer essa pergunta, mas você se adiantou, né? Então, mas foi muito bacana, porque já deu para ver o que é a diferença, digamos, e vem uma coisa de cima para baixo e dali se espalha. E o que você está falando é que isso tudo bem, mas que tem que se juntar e voltar para cima. Exato. Né? E essa comunicação sistêmica, o quanto hoje, né? Vamos falar de hoje, né? O quanto as empresas estão preparadas para isso, a liderança das empresas estão preparadas para isso, estão preparadas, na tua opinião? Olha, eu diria que dependendo do mercado, muito pouco. Muito pouco. Se a gente for para Porto Alegre, que tem empresas que trabalham já há anos dessa forma e que tem um trabalho muito consistente de comunicação, porque o trabalho de comunicação não é um trabalho pontual. Sim. É um trabalho que ele deveria ser encarado como o setor lá de RH, de financeiro, enfim, como qualquer outro setor dentro da empresa, deveria ter esse setor para constantemente ser trabalhado. Por que isso? Porque o que acontece? Uma empresa, ela tem a sua cultura. Quando vem um colaborador de fora, que ele entra, um novo colaborador, ele vem com a sua cultura. Ele vai dar uma mexida nessa cultura. Sim. A empresa, ela vai dizer, não, aqui nós trabalhamos dessa forma, a nossa cultura é assim que queremos, né? Sim. Mas essa forma de dizer, se ela não for realmente estruturada, ela não for trabalhada com a sua equipe, e essa cultura, ela vai tendo essa mexida daqueles que vão entrando. Sim. E os que já estão ali também vão trazendo o que é deles. O que é deles e que muitas vezes não é o que a empresa quer. E aí vem... Senhoria? Não. Então, aí começamos a ter um desenho melhor disso. Olha o que acontece. O sistêmico é isso. O desenho maior, a empresa, os setores e a comunicação, essa troca de comunicação entre todos. Esse é o sistema. E dentro de cada setor desses, não é para que haja realmente essa comunicação, é preciso que
Lembra, começamos aqui conversando, eu lhe disse, olha o que é mais importante. Informar não é comunicar. Sim. Por quê? A informação é o que comunicamos. É o que? É a informação. Uhum. A comunicação é a relação, é o como. Sim. Então, no momento em que estamos nessa comunicação sistêmica, tá? E esse como, que é a comunicação, ele não é trabalhado constantemente, essa cultura ela vai se misturar. E aí é por isso que muitas vezes a direção da empresa, os gestores dizem, eu não consigo, eu já falei muitas vezes. Sim. Eu já repeti isso muitas vezes e acaba acontecendo de novo. Ontem eu disse algo e hoje eu preciso repetir. O produto continua tendo falhas na entrega, demora na logística. Você está falando alguma coisa assim como, digamos, um treinamento, né? Da liderança. Quer dizer, não sei se um treinamento, mas, digamos, a liderança teria que ter consciência disso, né? Que é uma coisa que precisa ter constância, né? Teria que ter constância para que melhore o ambiente ali interno, né? Agora, na tua avaliação, né? Porque na nossa região aqui, por exemplo, eu acho que tem muito pouco desemprego na nossa região, Balneário Camboriú, Santa Catarina, assim, tem muito pouco, se você comparar com outras regiões do Brasil. E aqui as pessoas trocam muito de emprego porque às vezes não gostou lá de alguma coisinha que aconteceu, né? Não há assim, eu vejo assim uma certa dificuldade de engajar realmente na empresa, né? Devido a esses problemas de cultura de cada um, né? De repente essa comunicação, como é que você disse, diretiva, direta, né? E transmissiva, né? Uhum. E não tem digamos, não há, às vezes pode não ser aceito muito essa sistêmica. O quanto que você acha isso importante, digamos, no sentido de melhorar o engajamento, de não ter muita rotatividade, de melhorar a lucratividade, porque o que as empresas querem é lucro, né? Exatamente. É por isso que uma empresa existe, para ter lucro, né? Quanto que isso é trabalhado pelo RH ou não? Quanto que isso realmente é importante para a empresa, assim, de uma maneira geral, né? Claro que não podemos ser muito específicos, né? Mas de uma maneira geral, quanto que você acha que isso influencia lá no final no balanço da empresa? Olha, eu lhe digo que é fundamental. Que eu garanto, uma empresa, eu, Dina, profissional, garanto 23% de aumento na rentabilidade, com um trabalho contínuo. Isso está no meu livro. Sim. E eu asseguro isso, mas não pode ser um trabalho pontual. Sim. É um trabalho contínuo, Tá, eu asseguro quem faz isso. Esse trabalho contínuo? Esse trabalho é feito junto, eu preciso do apoio sempre do RH. Sim. E do marketing. Se eu sou o marketing da empresa, lá, como já fui gestora de comunicação e marketing, eu estou desenvolvendo esse trabalho, junto com a minha equipe. Agora, se eu sou contratada numa empresa, e essa empresa tem o seu setor de marketing e o seu setor de RH, eu trabalho com essas duas áreas. Sim. Porque todo o trabalho, ele tem sempre ou se a empresa não tem, eu entrego o material, como material de visual que tem sempre. Um método, né? Tipo um método. O método eu aplico, mas eu entrego, porque a gente vai precisar de folder, vai precisar de cartazes para trabalhar internamente com esse colaborador, vai precisar de materiais de apoio, né? Sim. Porque se faz campanhas também. Então, quando eu lhe falei anteriormente que o que é a informação, sim, e o como é a comunicação, é a relação, esse o que é
a visão da empresa, é onde ela quer chegar, é os valores dela, é a missão dela. E eu já ouvi isso, doutor Arnone, já ouvi na internet de pessoas, vamos dizer assim, bem colocadas, né, ali nas redes sociais, e dizer, isso é bobagem de visão, missão e só que se for isso feito para ficar pendurado lá na parede, sim, realmente ele não vai levar a nada. Sim. Agora, a visão, a missão é o que a empresa quer para ela. Aquilo ali está toda a estratégia dela. E isso tem que ser trabalhado no quê, sim, para o colaborador. Agora, como que esse o quê é trabalhado? No como, que é a comunicação. Por isso, não basta informar e sim comunicar. Sim. Porque só dizer, ali está o cartaz, a nossa visão é esta. E sem trazer a vivência. Não olha. Por isso que isso tem que ser vivido no dia a dia. O que quer dizer isso? Bom, se os nossos valores é comprometimento, vamos supor que seja um dos valores da empresa, comprometimento, ele tem que estar visível em todas, sim, as etapas desse colaborador no atendimento, sim, ao cliente. Mas me diz o seguinte, por exemplo, vamos imaginar agora aqui uma empresa, vamos supor, pequena ou média, né? Vamos colocar assim, 30, 40 funcionários, 50, um faturamento pequeno ou médio, né? Que realmente tem às vezes uma liderança que é familiar, né? Que não está muito preocupada em, como é que se diz, em curso de pós-graduação, né? Mas que quer resultado, né? Mas que toda empresa quer resultado. Quanto, por exemplo, se você pega uma empresa que você vê que está nessa situação, nesse comportamento, que eu acho que é melhor, de uma comunicação transmissiva, né? Que é de cima para baixo, né? E você mudar isso para uma comunicação sistêmica dentro da empresa, que é de baixo para cima e de cima para baixo, de baixo para cima. Quanto tempo você acha que consegue para chegar num faturamento, digamos, aumentar o faturamento, quando você falou, pelo menos 23% e tal. Quanto tempo você precisa? Vamos imaginar uma empresa de 30, 40 funcionários para trabalhar isso aí para obter um resultado. Você tem condições de dar uma noção disso? Sim, o resultado ele pode vir muito rápido ou mais lento, dependendo dos problemas, porque nunca é um único problema, sim, que tem que ser ajustado. Sim. Então, como funciona? Eu faço sempre, né, um levantamento de clima na empresa e levanto todas as questões que têm que serem trabalhadas. Trabalha isso também por setor. Então, vamos dizer que nesse levantamento de clima, um setor lá apresenta muito problema. Foca naquele setor e ali, resolvendo aquela situação, o resultado já vai ser imediato, ele não vai levar. Sim. Agora, para a empresa inteira, bom, vamos arrumar para a empresa inteira. No mínimo, eu diria 1 ano para isso. 1 ano. Mas por situação, por problema... Aí pode ser menos. Menos. Cada um, tu vai trabalhando cada um desses problemas. Eu vou dar uma questão bem simples, e que normalmente acontece nas empresas, que não é só o ganhar, né? Eu vou ter essa lucratividade no ganho final lá, mas também na redução de custo. Vamos colocar, olha, vamos economizar agora, vamos economizar luz, por exemplo. Sim. Aí começa, bom, cada um que sai apaga a luz ou não liga o ar, se não necessário, e no momento, e aí quanto por cento tu consegue reduzir?
Sim. Uma empresa, como eu já trabalhei em gráfica, por exemplo, já fiz um trabalho com gráfica, o quanto tinha de desperdício de papel. Sim. Então, o ganho foi na economia do papel. Sim. Então, quando se faz esse trabalho de clima, Sim. que é um trabalho que se faz uma pesquisa com todos os envolvidos no processo, desde a direção, das gerências médias, dos colaboradores, também faço pesquisa com o cliente, embora o trabalho seja interno, para ver como o cliente está percebendo esse serviço, com fornecedor. Então, envolve toda a cadeia, todos que a gente chama de stakeholders, que são os envolvidos e os interessados naquele processo, naquela empresa, não é? Para ver onde é o ponto de melhoria. Eu tenho vários exemplos no meu livro, de casos que eu trago, onde essa economia foi feita, muitas vezes esse ganho foi feito nas perdas que a empresa tinha. Sim. Então, vamos dizer assim, vamos dizer, pelo menos, digamos, para ser um envolvimento total da empresa, se for uma questão pontual é mais rápido, né? Mas, digamos, para mudar uma cultura, por exemplo, até 1 ano, por aí, né? Mudar uma cultura de uma empresa. Ela partir de um determinado conhecimento, ou de um determinado comportamento onde ela atua, né? E ela quer partir para um outro, pelo menos 1 ano, mais ou menos, pelo que eu entendi. No mínimo. E algo importante a ser dito é que a gente não muda a cultura de uma empresa. Sim. A gente melhora os pontos que têm que serem melhorados, porque mudar a cultura, aquela empresa ela tem a sua... seu DNA. O seu DNA, a sua forma de ser, e nem é pretensão num trabalho ir lá querer mudar a empresa, mas melhorar, né? Mas sim realinhar, isso sim. E isso é muito interessante, já que falamos em cultura, eu tocar nesse assunto, eu me baseio, e eu fiz todo o meu trabalho de mestrado e também de doutorado em cima, baseada num autor, que é o Edgar Morin, que é um francês que trabalha com complexidade. Ele tem uma curiosidade, ele tem 103 anos. Nossa! 103 anos. Ele é vivo ainda. É vivo ainda, tem 70 livros publicados, e a complexidade é uma visão. É uma visão de mundo para o mercado, uma visão de mundo para a sociedade, uma visão de mundo para as empresas. E a visão de mundo que ele traz, vamos focar nas empresas, é muito interessante, porque isso faz abrir assim a mente na forma como se vê as empresas e a cultura. Ele diz o seguinte, que a cultura da empresa, ela está no todo e ela está nas partes. Sim. E a parte está no todo e o todo está na parte. E ele dá o exemplo da célula, no ser humano. Que o todo está na célula e a célula está no todo. E aí ele traz isso para as empresas. A cultura da empresa, o todo, está no colaborador, está na parte. Sim. Mas a cultura do colaborador, ela também está no todo. É o que eu estava falando antes, sim, de cada um que chega, faz essa mexida nessa cultura, né? Sim. Então, por isso, quando se vai para uma empresa, tu realmente não vai mudar essa cultura. Tu vais alinhar ela conforme essa necessidade e trazer o máximo possível dessas pessoas para aquilo que a empresa quer, para os seus valores, para o seu posicionamento, né? Sim. E isso, como existe essa rotatividade
que o senhor acabou de colocar, que existe muito, e principalmente no mercado aqui de Balneário e Grande, da região, né? E que eu noto isso também. Então, imagina como fica essa cultura. Sim. Por isso que esses valores da empresa, eles acabam se perdendo. Esse posicionamento acaba ficando muito frágil, porque não fixa, não é algo que fique lá no DNA de cada um. Tá. Bom, eu acho que já entendemos a complexidade do negócio, né? Estamos falando só interno, não falamos nada do externo, né? De como o cliente vai sentir isso e tal, né? Mas o objetivo é esse, né, doutora Arnone? É que todo esse trabalho não existe outro objetivo. A não ser esse, a lucratividade da empresa. É para isso que eu trabalho, né? Tá certo. Mas também o cliente tem que se sentir satisfeito com o serviço que ele recebe. Mas e quando é que ele vai consumir mais e vai fidelizar? Quando ele estiver satisfeito. O cliente externo e o cliente interno. Porque primeiro, se o cliente interno não estiver satisfeito, não houver essa comunicação, que é a comunicação que eu trabalho, a sistêmica, ela é troca, ela é conexão, ela é interação. Sim. Então, só nessas 3 palavras, sim, você sabe o quanto tem aí, né, de inteligência emocional. Tá certo. Né? Mas vamos falar do teu livro, né? Tá aqui, né? Eu vou pegar ele na mão, posso pegar ele? Claro. Eu vou aqui, ó. Entre parênteses, né? Incomunicação nos negócios. Isso quer dizer, não tem comunicação? Essa é a mensagem do título? Ou de dentro? Comunicação de dentro dos negócios. Explica esse título para nós aqui. Outra aqui, ó. Comunicação nos negócios. Bom, o título ele remete, né, a 2 situações. A comunicação em negócios, que é o que queremos, né? Ou a incomunicação em negócios. Depende como essa empresa está trabalhando. Incomunicação quer dizer que não tem. Não tem comunicação. Sim. Por isso ela está entre parentes. E ali o subtítulo ele complementa dizendo: saiba o que comunicar e como comunicar para ter mais resultados nos negócios e na vida pessoal. Tá. E qual foi a intenção tua quando você resolveu escrever esse livro aqui? A intenção foi justamente clarear tudo isso que nós conversamos aqui. Porque eu comecei a ficar muito incomodada, vamos dizer assim. Já tinha trabalhado, já tinha tido a minha agência, já tinha atendido muitas empresas, trabalhado em muitas empresas dentro da empresa, como gestora de comunicação, e eu via que havia sempre esse esforço muito grande de eliminar a incomunicação. Sim. Esse é um esforço muito grande. E por que ocorria isso? Esse era o meu grande questionamento. Eu tinha, lógico, uma hipótese quando eu fui escrever o livro, e eu escrevi o livro a partir de uma pesquisa que eu fiz com 700 empreendedores, e quando eu digo empreendedores, eu estou falando donos de empresas, de grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, gestores, né? E sempre eu percebia nessa minha pesquisa, e fiz também, complementando a pesquisa, o que a gente chama de observador participante. Eu estou dentro da empresa, estou trabalhando na empresa, mas o meu objetivo ali também é a minha pesquisa, é entender o porquê. Sim. O porquê que todo dia eu te digo algo e amanhã eu tenho que dizer de novo. Sim. O porquê que dá tanta confusão de comunicação entre as pessoas no 1 a 1, entre colaboradores e com líderes e com a direção, com os líderes. E na vida pessoal também é assim, né? Sim, E a minha hipótese estava na informação, que era
a questão era a informação. Que a informação... Deixa eu ver se eu entendi. A informação não chegava direito? A diferença... Voltamos lá na diferença de falar e dizer? Como é que é? Não, informar não é comunicar. Que é o que... Por isso que eu lhe dei o meu bloquinho, para ter isso sempre em mente. Informar não é comunicar. Porque em comunicar traz a relação. Mas aí eu detectei 4 pontos, 4 aspectos, que está no livro também, né? 4 pontos comuns na minha pesquisa, depois de conversar com esses mais de 700 empreendedores, né? Empresários. 4 pontos comuns que acontecem nas empresas e o porquê dessa incomunicação. Eu estou vendo aqui, ó, 4 práticas comuns nas empresas e as geradoras de 90% dos problemas. 90% dos problemas. Não vai dar para falar das 4, mas vamos falar de uma, pelo menos. Não, eu vou citar ao menos as 4, se o senhor me permite. Não, pode citar. Porque eu gostaria que o seu público de empresários tenham pelo menos essa consciência, né? Que é uma delas. Uma delas. O colaborador, ele não tem... ele não recebe toda a informação sobre a sua função. Sim. Ele recebe, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe no detalhe. E por isso que muitas vezes a gente chega em uma empresa e reclama, como consumidor reclama, e aí o colaborador diz, mas isso não é minha função. Sim. E passa para o outro. Por quê? Pois deixa eu pensar assim, né? Seria o tal do... Existe uma coisa chamada checklist, né? Não tem nada a ver com isso? Não, pode chamar de checklist, de atribuições que esse colaborador... Ele tem que saber aquilo ali. Ele tem que saber. Ele tem que saber aonde começa e onde termina, qual a sua função principal e a secundária. Porque aquela pessoa, por exemplo, que fecha... eu como trabalhei muito com varejo, aquele que fecha o caixa, a função principal dele, ele tem ali as atribuições. Mas se ali no caixa dele, o próximo que vai entrar, o próximo caixa, vamos dizer, no varejo, que troca muito, ele tem que deixar papel, né? Antigamente era papel, e também é hoje ali para dar o ticket, né? Sim, não sei como funciona ali no computador. Tem a impressora. Mas enfim, o material... Ele tem que deixar pronto para continuar. Tem que deixar pronto. É ele que tem que fazer. Mas se o outro que entrou, ele não vai dizer, ele não recebeu tudo pronto, ele não vai dizer, é a função secundária dele. Ele tem que fazer, ele não tem que reclamar naquele momento. Não é o momento de dizer, esta não é minha função e não fazer, porque ele tem uma função principal. Sim, ele vai fazer isso, vai ser tratado então depois. Essa das 4, essa é uma. Essa é uma. Informação insuficiente. Informação insuficiente sobre a sua função. Sobre a função. Ou a segunda é sobre o setor em que ele está. Sim. Ele tem que conhecer todo o setor. Todo o setor que ele está? Onde ele está inserido. Se ele é do setor financeiro, ele tem que entender daquele setor. Como aquele setor funciona, como ele se relaciona com os outros setores. Ele tem que entender isso. E normalmente tu diz que não entende. Não entendi. Eu tenho casos que eu vou lhe dar um exemplo que inclusive está no livro. A empresa tem terceirizado, tem os colaboradores, que são fixos, e tem os terceirizados. Os terceirizados não tinham a informação, os outros colaboradores. Por exemplo, chega o terceirizado e deixa na portaria a nota fiscal. Sim. O que acontece? Essa nota, ela não chega em tempo hábil para que essa nota seja colocada no sistema e o pagamento seja realizado. Fica engavetado. Às vezes até se perdia. Isso estava causando
Imagina uma empresa, como é o caso do exemplo que eu estava ali, que eram mais de 13 mil colaboradores e que tem terceirizados. Essa nota se perdeu. Quanto essa empresa tinha no mês de despesa que ela estava tendo em função disso. Agora, se esse setor ele conhece bem o seu setor e como funciona e como a nota, ele precisa ter esse, como setor, isso precisa estar então alinhado. Na segunda. Primeira, vou recapitular para não perder o fio da meada. Primeira, informação insuficiente. Segunda, insuficiência de conhecimento do setor, de como que deve funcionar. Setor. Segunda. A terceira qual que é? A terceira é a comunicação de uma única via. Vem de baixo para cima na pirâmide organizacional e não sobe. E ela precisa subir para que as estratégias, para que, por exemplo, essa questão da nota, ela precisa subir, que é para que isso seja, esse problema seja contido. Sim. Aí teria que, para subir uma informação, teria que ter essa abertura da comunicação. Vamos voltar lá no que você falou no início, da transmissiva, né? Para sistema, porque ela volta e dizer, olha, essa forma, estou pensando alto aqui, né? Essa forma precisa, o próprio colaborador poderia dizer, olha, essa forma não está certa, poderíamos melhorar. Exatamente. Ouvir a opinião do colaborador. O que tu achas que poderíamos fazer? Então, isso é uma prática que teria que, se eu entendi aqui, seria que preparar o colaborador para isso. Exato, mas esse é o papel. É trabalhar a comunicação com o que ele precisa saber, que é a respeito da sua função e do seu departamento, e como trabalhar isso. Então, temos 3 já. Primeiro, dos problemas mais comuns, que causam 90% dos problemas. 90% dos problemas. A informação é suficiente, não saber exatamente como funciona o departamento e não retornar com a informação que vem de cima. Não retornar. E olha que nesse meio, só um dado importante. Quando faz a pesquisa de clima, a gente também mapeia para ver quais são as pessoas, porque muitas vezes as pessoas envolvidas naquele processo, que é a função secundária, ele também é envolvido. Por exemplo, nesse caso que eu trouxe o exemplo da nota, o porteiro ali, não é o porteiro, a recepção da empresa, às vezes, dependendo da empresa é porteiro mesmo. Porteiro, pode ser porteiro. Dependendo da empresa é porteiro mesmo, por isso que eu estou lembrando de uma empresa, por isso que eu pensei em porteiro. Mas pode ser recepcionista, primeiro contato. Primeiro contato. Ele faz parte daquele grupo de pessoas que precisa conhecer o trâmite ali. Ele não vai entender do departamento como um todo, mas ele vai entender da funcionalidade. Tá certo. E o quarto, qual é? O quarto é o líder centralizador. A quarta prática que traz traz problema que está entre os 90. O líder centralizador. E aí? Por isso que esse é um trabalho, quando se trabalha a comunicação nas empresas, eu trabalho sempre de cima para baixo. Sim. Tem situações em que eu não faço isso, porque a empresa me chama e ela diz o seguinte, eu quero esse trabalho pontual. E eu digo, olha, não é o indicado. O ideal é trabalhar de cima para baixo. Mas aí o gestor, ele insiste, não, mas é isso que a direção está me pedindo, é isso que eu quero. Bom, eu como profissional, eu aviso. Sim. Né? É um trabalho pontual. Sim. É um trabalho pontual. Mas não é aquilo que vai trazer... E o quanto tem de líder centralizador hoje no mercado? Nossa, muito. Muito? Muito. Muito, por diversos motivos. Quando... Eu vou dar um exemplo, inclusive, que não é muito bonito. Às vezes até o profissional que vem de fora e que eles veem que tem muita penetração na empresa, que começa, eles não querem que chegue na direção. Eles têm, não sei, talvez receio. Como assim, profissional de fora? Profissional contratado
como no meu caso. Eu vou lá, ele não quer que... Muitas vezes eles não... Que os defeitos dele apareçam. Não, porque eu nunca eu traria isso dessa forma para ninguém. Se o líder tem algum problema, eu vou trabalhar isso com o líder. Com o líder. Mas ele, né? Pode ser que ele não queira saber. Não, eu acho que o que acontece muito é de ele querer manter aquela posição, muitas vezes, talvez algum receio, e não levar isso, não deixar muito essa penetração que vá para a direção, né? Chegar na direção, ter mais contato com a direção. Isso acontece muito. Isso mais, eu acho que para grandes empresas, né? Grandes. Porque pequenas empresas geralmente é mais familiar. Não, mas tem muita empresa grande que é familiar. Eu tenho um currículo bem grande de trabalhar com empresa familiar e vou lhe dizer que eu gosto muito, talvez por já ter tido essa experiência por diversas vezes, né? Então vamos já estamos com é muita informação. Só para lembrar das 4 práticas mais comuns que você fala no teu livro, né, e que eu acho que desenvolve, né, bem mais. Sobre essa, digamos, que causa os 90% dos problemas. Falta de informação sobre o trabalho, não conhecer o setor que trabalha. E dos envolvidos. E a terceira seria... qual que é a terceira? A terceira é a informação de uma única via. A informação só que vem de uma única via. Não sobe. Não sobe. E a quarta, o líder que... O líder centralizador. Que pega tudo para ele. Centralizador. Tá bom. Exatamente. Bom, então tá. Então, para saber mais, tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Ou chamar a Dina para conversar. De preferência. Tá. E me diz o seguinte, onde é que consegue esse livro? O livro, ele está em todas as livrarias catarinenses. Está aqui na região, né? Está no Bravamol, ali na livraria. Sim. Aqui em Balneário Camboriú. Aqui na Brava, né? Ali no Bravamol. Bravamol, acho no que shopping Bravamol. Acho que já é Itajaí ou não? É Itajaí. Mas é aqui vizinho nosso. Bravamol, bem pertinho. E ele consegue também pelo meu site, direto com a... eu tenho o teu site aqui, ó. Depois vamos ter que colocar, né? www.dinaveleda com 2 L, com 2 L's .com.br. Ali tem o link para a venda com o site de vendas do livro. E pelo teu Instagram também, de repente, mandar um direct? Sim. Também... @Dina, D-I-N-A, Veleda com 2 L's. Veleda com 2 L's. E tem YouTube também, né? E tem o YouTube que eu comecei. Na verdade, o YouTube eu estou agora colocando vídeos lá. Ele já existia há muitos anos, aí eu nem não entrava mais. Tá bom. E aí eu vi que tinha vídeos lá com um retorno muito bom, eu resolvi alimentá-lo novamente. Mas, Dina, eu acho que foi uma boa conversa. Eu acho que falou exatamente daquilo que ocorre, Conseguiu esclarecer, no doutor dia a dia, Arnone. Né? Daquilo que realmente ocorre e que você, de repente, se propõe a melhorar, né? Não vamos fazer a melhorar para que a empresa, no final, tenha mais lucro, que, digamos, participe do mercado, que agrade os seus clientes, né? E que cause bem-estar, né? Não só para a empresa, mas também para a sociedade, né? E eu queria que você fizesse uma mensagem final aí para nós, né? Para os nossos as pessoas que estão nos vendo e também para os empresários, né? Uma mensagem aí para finalizar essa nossa conversa. Só para complementar, esse meu método de trabalho está todo no livro, viu? Todo no livro. Se tiver paciência para pegar o método e aplicar, sim. Né? Tá ali o paço a passo. E se quiser te chamar também é bom, né? Porque daí você explica. Melhor ainda. Mas fala uma mensagem para nossos as pessoas que estão nos vendo e os empresários também que estão nos vendo. Né? Bom, eu diria que a comunicação ela não é um dom, né? Ela não é um dom, é algo que é desenvolvido.
Qualquer pessoa, é uma prática, né? Uma técnica que ela é desenvolvida. Isso na comunicação, aí eu já estou falando na comunicação 1 a 1, para depois expandir para toda a empresa. Então, e toda pessoa, independente do que ela faça, do cargo que ela exerça e do que ela faça, ela precisa de comunicação. Que não é, como é que é aquilo você está aqui, ó, como é? Comunicação, informar. A comunicação aqui, informar não é comunicar. Informar não é comunicar, quer dizer, não é só informar. Pô, é isso aí. Ela precisa comunicar. Ela precisa se comunicar. Né? Mas quando eu falo já de comunicação 1, vem toda a comunicação da linguagem verbal e não verbal, que a gente nem entrou nessas questões, né? Não entrou. E quanto mais, e hoje é constatado que 85% das contratações e do ganho financeiro que temos, seja em qualquer profissão, ele vem da comunicação, de como tu te relaciona com o outro. E 15% do teu conhecimento técnico. Então, vamos dizer assim, bom, eu fiz lá todas as minhas formações, mas se eu não tiver habilidade para me comunicar com o outro, não vai adiantar. Tá certo. Como é que você fala, quando iniciou, você fala, a diferença entre falar... falar bem e dizer bem. Quer dizer, comunicar é falar bem e dizer bem. Tem que ter as duas. As duas. Tanto aí vale para liderança, vale para o comunicador. Para qualquer pessoa. Isso em qualquer área. E em qualquer área. Principalmente em empresa. Empresa e no dia a dia também, aí das pessoas com casais e filhos. Eu não trabalho isso, né? Mas eu trabalho só em empresas. Mas sempre que a gente trabalha a nossa comunicação, ela vai dar uma mexida, vai haver uma transformação em todas as áreas da vida, né? Bom, Dina, muito obrigado por essa tua disponibilidade de vir aqui explicar tudo isso para nós, que às vezes a gente pode pensar que não é muito importante, mas realmente é muito importante. E né? É muito complexo, né, doutora Arnone? Muito. Então, a gente focou mais vamos dizer assim, em coisas operacionais e tal, mas isso é importante. Não é só isso, mas isso é muito importante. Muito obrigado pela tua disponibilidade de Obrigada conosco. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de explicar tudo isso, que nem sempre, se não é através do meu livro, nessas ocasiões, é mais difícil de explicar, né? Mas não tem muita oportunidade mesmo, né? Tá bom. Então, lhe agradeço muito a oportunidade. Tá bom, obrigado. Obrigada à audiência também, espero que tenham aproveitado, né? Sua audiência tenha gostado e que o quanto antes resolvam fazer esse trabalho de se comunicarem, de ir buscar esse aprendizado, melhor ainda. Tá bom.